mais uma reflexão de caminhar na graça. Entendermos o que significa a justiça de Deus, o que significa equidade de fato para o povo de Deus, é importante para a gente viver de maneira que possamos traduzir tudo aquilo que seja o valor eterno, aquilo que expressa o reino de Deus, que manifesta a virtude de Deus diante das pessoas. A justiça não se trata de fazer com que o nosso direito seja alcançado, seja atingido, mas na perspectiva de Deus, Ele cumpriu a sua justiça na cruz, para que nós pudéssemos ter a vida, a sua vida. Então, a justiça de Deus está relacionada a repartir o que Ele tinha conosco. E da mesma maneira, Ele quer que nós vivamos segundo essa justiça. Paulo, falando sobre isso, lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 13 e 14, ele diz: "Não estou querendo aliviar os outros e pôr um peso sobre vocês. Já que agora vocês têm bastante, é justo que ajudem os que estão necessitados. Em alguma outra ocasião, se vocês precisarem e eles tiverem bastante, aí eles poderão ajudá-los. Assim, todos são tratados com equidade, com igualdade diante de Deus." O que nós precisamos entender é que a justiça de Deus se revela na maneira como nós vivemos e como ajudamos os outros. Se temos de fato abundância no momento, nada mais justo, dentro dos princípios e fundamentos do reino de Deus, na expressão do amor de Deus, que ajudemos aqueles que precisam. Não se trata de juntar para nós mesmos, mas praticarmos a equidade, praticarmos a justiça de Deus, repartirmos da nossa abundância. E isso expressa o quê? Expressa o nosso amor. Expressa que nós conhecemos Deus, que entendemos a sua maneira de agir, a sua maneira de pensar, ou seja, não andamos pelo pensamento deste mundo, mas segundo o pensamento espiritual, o pensamento divino, aquele que provém de Deus. Nós recebemos da mente de Cristo, como Paulo fala, para isso, para pensarmos como Ele. E nós somos chamados porque nós temos um propósito, um plano, revelarmos o nosso Deus, manifestarmos as suas virtudes, propagarmos, proclamarmos, manifestarmos o reino de Deus neste mundo. O que Deus deseja para nós homens. O que Ele nos chama em Cristo é para que a gente viva o seu reino, manifeste a sua glória, revele quem Ele é. E por isso nós precisamos entender que são nessas atitudes, no repartir, no ajudar, no ser solidário, no manifestar compaixão, no manifestarmos o amor de Deus, é que nós expressamos o seu reino. Somos chamados para isso, para nada diferente disso. Em tudo que nós fizermos, devemos olhar sobre a perspectiva do amor de Deus. Cristo nos chamou e nos disse que deveríamos amar como Ele amou. E Ele amou ao ponto de dar a própria vida em favor daqueles que Ele havia chamado para cumprir o propósito. Nós somos chamados para a mesma coisa, para levar este amor, para manifestarmos esse amor. E a gente manifesta nas pequenas coisas, na nossa abundância, ou no recebermos quando estamos em falta. A gente precisa entender isso. O reino de Deus não se trata de outra coisa. Não se trata de vivermos de forma diferente, mas de revelarmos o amor de Deus através das pequenas atitudes e ações que nós fazemos. Que a gente possa entender, compreender, não agir com egoísmo, não agir pensando somente nos nossos interesses, mas que a gente possa olhar o interesse do outro também. Que a gente entenda e que nós possamos praticar a justiça de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.